A gente tem não só essa interface comunicação e esporte se tornando muito mais robusta, mais do que isso, os dois elementos tornando um dos grandes pilares da construção da identidade nacional que a gente enxerga hoje. O que seria o Brasil, uma representação muito simples e resumida que a gente encontra lá fora, por exemplo, país do samba e futebol. E isso foi difundido com o rádio. Grande parte do avanço, do incremento, da popularização dos meios de comunicação foi quando o esporte também chega no Brasil, que seria em meados do século XIX. Isso vai tendo um avanço maior das pessoas que acompanhavam o turf, que seria o primeiro grande esporte no Brasil, começarem a acompanhar os jornais e comprarem os jornais para saber daquilo que estava acontecendo no turf. Isso foi, ao longo do tempo, até o início do século XX, se desenvolvendo de uma maneira muito forte até a chegada do rádio no Brasil, que a gente tem não só essa interface comunicação e esporte se tornando muito mais robusta, mais do que isso, os dois elementos tornando um dos grandes pilares da construção da identidade nacional que a gente enxerga hoje. O que seria o Brasil, uma representação muito simples e resumida que a gente encontra lá fora, por exemplo, país do samba e futebol. E isso foi difundido com o rádio. E essa interface comunicação e esporte, durante muito tempo, foi meio que relegada pelo campo acadêmico no Brasil. A gente tem só no final da década de 70, quando o Roberto da Mata vai publicar um livro que começa a ter essa abordagem do futebol, falando como algo que poderia representar a sociedade brasileira. E isso vai desenvolver ao longo dos anos 80, de forma muito mais consolidada, nos anos 90, e agora, com a Copa do Mundo e as Olimpíadas sediadas no Brasil, a gente teve um grande boom que a gente chama da comunicação, mídia e esporte. Mas mais do que isso, esses dois elementos, tanto comunicação quanto esporte, são, os pesquisadores costumam brincar, dois filhos da modernidade, né? A ideia do esporte como algo moderno e dos meios de comunicação como algo moderno também foi muito claro nessa construção modernista que a gente teve no nosso país. O Parreira, que é um técnico, né, conhecido, treinou a seleção brasileira em 2 oportunidades, costuma dizer que durante a Copa do Mundo o cargo mais importante do Brasil é o do técnico de futebol. E isso a gente vê uma interface muito grande, inclusive os técnicos da seleção se tornando garotos propaganda, né? O Tite agora sendo garoto propaganda, o Filipão em 2014 só perdeu para o Neymar como grande garoto propaganda. Mas a minha tese visa entender esse processo narrativo inteiro, desde a Copa de 30, a primeira Copa do Mundo disputada, até a Copa do Mundo de 2018, que teremos daqui a pouco, como foram representados esses narradores. A minha hipótese principal é que eles são apresentados como uma elite cultural do futebol. O que seria essa elite? De forma bem amadora, os dirigentes mantêm o controle do esporte no Brasil e os jogadores profissionais têm no intermédio essa ponte entre o mercado, entre o capital e o trabalho, o técnico de futebol. E em qualquer problema, quando se tem entre o capital, que seria o clube ou a seleção, e o trabalho, que seriam os jogadores, você retira essa ponte, que é o técnico. Não é difícil a gente pesquisar aí num campeonato brasileiro, por exemplo, quando nada está dando certo, se troca o técnico e se coloca outra pessoa no local. E se mudar a estrutura amadora do futebol brasileiro, isso não é feito.